Esta é mais uma videoaula da disciplina do Cálculo Diferencial Integral 1. Vamos ver hoje como calcular a integração por substituição trigonométrica. O objetivo da nossa aula, então, é mostrar como eu vou resolver uma integral definida usando a substituição trigonométrica. Ela é usada para aquelas expressões em que, no integrando, aparece uma raiz do tipo a² menos x², ou raiz quadrada de a² mais x², ou ainda raiz quadrada de x² menos a². E esses termos que aparecem aqui dentro, nós não podemos usar uma substituição simples para calcular a integral desejada. Então, neste caso, nós fazemos uma substituição envolvendo a trigonometria, por isso chamada de substituição trigonométrica. Vamos a um exemplo. Aqui nós queremos calcular a área limitada pela elipse x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Nós sabemos que a área de uma região limitada por uma curva é dada pela integral definida. A e b são os limites de integração, f de x é a função que delimita a área e dx é a variável em relação a que nós estamos calculando a variação. Para este caso, então, nós precisamos encontrar uma função, um f de x igual a y. Como fazer isso? Observa que a expressão que nós temos, a equação que nós temos para a elipse envolve o y. Então, nós podemos encontrar a função f de x a partir desta equação. Então, vamos isolar o termo em y. Quando nós, nesse segundo membro dessa equação, tiramos o mínimo múltiplo comum, nós vamos ter a² menos x² sobre a². Multiplicando esses dois lados dessa equação por b², nós escrevemos que y² é b², que multiplica a² menos x² sobre a². Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados da equação, nós escrevemos y igual a mais ou menos b sobre a, raiz quadrada de a² menos x². Notem, então, que, associado à equação da elipse, nós temos duas funções. A função y igual a b sobre a, raiz quadrada de a² menos x², e a função y igual a menos b sobre a, raiz quadrada de a² menos x². Como essa elipse é simétrica em relação aos eixos x e y, nós podemos calcular a área total da elipse a partir da área dessa região limitada. Nós sabemos que essa região está limitada, né, pela reta x igual a 0, a reta x igual a curva y igual a b sobre a, raiz quadrada de a² menos x². Então, a área desta região é dada por essa integral. De 0 até a, porque a região começa no x igual a 0 e vai até o x igual a, limitada pela função, que é esta aqui. Lembram que eu disse que aqui nós tínhamos duas funções associadas à equação da elipse? Então, a função y igual a mais b sobre a raiz quadrada de a² menos x² corresponde a essa partezinha do gráfico. A função y igual a menos b sobre a raiz quadrada de a² menos x² corresponde a essa parte inferior do gráfico. Bom, mas o nosso objeto é calcular a área total da elipse. Então, pela simetria, a área total da elipse é 4 vezes a área desta região, que é dado por essa fórmula. Nesta equação, 4 vezes a integral de 0 até a de b sobre a raiz quadrada de a² menos x² dx igual à área, nós temos que o b sobre a é uma constante. Sendo uma constante,
pode sair da integral. Aqui nós temos, então, agora no integrando, uma raiz quadrada de a quadrado menos x ao quadrado. Essa raiz não dá para ser eliminada daqui por um processo de substituição simples. Então, nós precisamos usar a substituição trigonométrica. A substituição indicada para este caso é x igual a seno θ. Então, nós vamos transformar esta expressão em relação à variável x numa expressão equivalente usando agora a variável θ, né, pela qual nós vamos fazer a substituição. A partir dessa substituição, x igual a seno θ, nós temos que a diferencial de x é o a cosseno θ diferencial de θ. Então, já começamos o nosso processo de substituição. Veja, o dx, já temos que ele é o a cosseno θ dθ, ele está em função de θ. Continuemos. A expressão do integrando a raiz quadrada de a quadrado menos x ao quadrado, quando eu substituo o valor de x pela substituição indicada, x ao quadrado vai ser a quadrado seno ao quadrado de θ. Então, volto lá. Nota que dentro dessa raiz, no radicando dessa raiz, o a ao quadrado aparece duas vezes, então nós podemos colocar esse a quadrado em evidência. Quando fizemos isso, aparece a expressão 1 menos seno ao quadrado de θ. Nota que na tabelinha aparece uma identidade trigonométrica. É nesse momento que nós vamos usar essa identidade. 1 menos seno ao quadrado, ele é igual ao cosseno ao quadrado de θ. Por que fazer essa substituição? A ideia é que a gente consiga deixar dentro dessa raiz quadrada, no radicando, um produto. E aí, como produto, nós podemos, então, extrair a raiz quadrada. Fazendo a substituição, como o cosseno de θ é positivo, o a é positivo também, raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas, então fica raiz quadrada de a quadrado menos x ao quadrado é a cosseno θ. Então, observe, nós queríamos trocar toda essa expressão que está na variável x por uma expressão envolvendo a variável θ. Já temos o dx, já temos o integrando, mas falta ainda trocarmos os limites de integração. Como nós fazemos isso? Usamos a expressão que nós usamos para a substituição do x. Então, o x é o a seno θ. Quando esse x vale zero, de onde que eu tirei esse zero? Lá do limite inferior de integração. Então, eu reescrevo essa equação como sendo zero igual a seno θ. Dividindo todos os membros da equação por a, seno θ igual a zero, θ igual a zero. Faço a mesma coisa para o limite superior da integração, usando a mesma substituição trigonométrica. Então, quando x igual a a, se eu substituir o x por a, eu reescrevo a igual a seno θ. Dividindo toda a equação por a, seno de θ igual a 1. O arco cujo seno vale 1 é π sobre 2. Então, agora, nesse momento, nós já temos condições de reescrever aquela expressão fazendo as devidas substituições. Substituindo o integrando, que estava na variável x, por um integrando na variável θ, substituindo os limites de integração, substituindo o dx. Fazendo todas essas trocas, nós escrevemos então que a área da elipse é 4 vezes b sobre a integral de 0 a π sobre 2, a cosseno θ vezes a cosseno θ dθ. E é essa integral que vai nos dar, então, a área da elipse. É com ela que nós temos que nos preocupar agora. Multiplicando os termos semelhantes, nós escrevemos, então, 4 vezes b sobre a, integral de 0 a π sobre 2,
a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dθ. A ao quadrado é um número, então ele pode sair da integral. Quando ele sai da integral, permanece aqui no integrando uma função cosseno ao quadrado de θ. Como sair daí, então? Você tem duas opções. Uma é usar o que você já aprendeu sobre potências da função cosseno. Outra é usar as identidades trigonométricas que você já estudou lá no ensino médio. Nós temos que o cosseno de θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, e que o seno ao quadrado de θ é 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Quando nós usamos estas identidades trigonométricas, nós podemos encontrar uma outra expressão para o cosseno ao quadrado de θ, que é esta. 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Esse 2 é constante, sai da integral, pode simplificar com aquele 4. Agora, a nossa integral está muito mais simples de ser calculada. Basta calcular a integral de 1 e de cosseno de 2θ, que provavelmente você vai encontrá-los na sua tabela de integrais imediatas. A integral de 1 é θ. A integral do cosseno de 2θ, meio seno de 2θ. Como é uma integral definida, vamos usar então o intervalo de integração de 0 a π sobre 2. Vamos calcular o valor dessa expressão neste intervalo. Pelo teorema fundamental do cálculo, substituímos o θ por π sobre 2, menos, substituímos o θ por 0. Como o seno de 0 é 0, 0 vezes meio é 0, 0 mais 0 é 0, então já não apareceu aqui, já não escrevi. Calculando, seno de 2 vezes π sobre 2, simplificando, vai dar seno de π. Seno de π é 0, vezes meio, 0. 0 mais π sobre 2, π sobre 2. Simplificando os dois, tem um 2 multiplicando, um 2 dividindo, então ele simplifica. Eu vou ter, então, que a área da elipse é π vezes A vezes B. Observa que o círculo é uma elipse em que os valores de A e B são iguais. Neste caso, se você substituir o A e o B nessa expressão da elipse por R, que é a letra que normalmente usamos para indicar o raio do círculo, nós vamos ter que a área do círculo é π vezes R vezes R, πr ao quadrado.